amados irmãos, a paz do Senhor, a sua vitória. Mais uma vez aqui com grande alegria, venho estar levando a palavra do Senhor e que Deus vos abençoe grandemente, tenham muitas vitórias. E meus amados irmãos, já peço para vocês curtirem, compartilharem com seus amigos, seus familiares, se inscreverem no canal ainda quem não é inscrito, porque quantas pessoas necessitam de ouvir a palavra do Senhor. E vocês hoje podem ser essa bênção na vida de cada um. Então façam isso, levem a palavra de Deus, compartilhem esse vídeo, compartilhem o canal para que outras vidas sejam alcançadas, meus amados irmãos. E meus amados irmãos, chegamos na leitura da palavra sobre a mensagem de João Batista, sobre a mensagem de arrependimento e o início da trajetória de Jesus ao lançar o seu evangelho, ao lançar o evangelho de Deus. Então, meus amados irmãos, hoje nós vamos dar um passeio. Acredito que vai ser um vídeo de duas partes, mas, meus amados irmãos, primeiramente que Deus vos abençoe grandemente, tá bom? Hoje nós vamos começar por Lucas, capítulo 3, versículo 1 ao 6, e eu tenho certeza que Deus falará profundamente aos nossos corações. E no verso 1 diz assim: Fazia 15 anos que Tibério era o imperador de Roma. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes, governador da Galiléia. O seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites e Licânia. Era o governador de Abilene. Meus amados irmãos, aqui já entendemos que essas pessoas, eles governavam há 15 anos. 15 anos o povo judeu sofria na mão desses governadores, desses imperadores. Por quê? Regia com mão de ferro, com mãos duras aquele povo. E aquele povo sofria porque eles entendiam que eles eram a lei, eles eram soberanos. E sabemos que Roma, ela tomou Jerusalém e ali reinava em cima de Jerusalém. E acredito que aquele tempo foi muito difícil para aquele povo, porque todos eles davam tributos, pagavam os impostos, e ali, além disso, eles deveriam ir ao sumo sacerdote, que aqui daqui a pouco vamos ler, e lançar para eles um cordeiro, lançar para eles dentro do tabernáculo, lançar os seus pecados, e ali perdiam-se mais e mais dinheiro. Então, meus amados irmãos, imagine aquele povo, imagine aquela situação que o povo vivia, porque esses nomes, mais para frente nós vamos entender a importância dele na história. Porque aqui alguns deles está ligado diretamente a Jesus, está ligado diretamente a João Batista. Então, são nomes importantíssimos. Mas o mais importante é que eu entendo aqui, por mais que aquele povo que sofria na mão daqueles imperadores, daqueles governadores, eles tinham Deus na sua vida, eles tinham a palavra de Deus, que era o quê? Eu vou enviar o meu mensageiro, eu vou enviar aquele que eu deixei à parte para levar o meu evangelho e assim tirar esse peso de vocês. Qual era o peso? Era o peso de ser um povo escravo, era um peso da pessoa viver pela lei, ser salva pela lei. E aqui entra diretamente a qual a João Batista ele vai lançar não somente agora a palavra, a salvação pela lei. Ele vai lançar aqui a palavra pelo arrependimento, a salvação do arrependimento. E assim, pela graça de Jesus, serão salvos todo esse povo. Como é maravilhoso nosso Deus! Em meio a todos esses tempos, em meio a todas essas adversidades, Ele sempre levanta um homem, uma mulher, um profeta dele, mediante todo o povo, para salvar, para levar a palavra dele. E você, hoje,
pode ser um canal de bênção de Deus na vida de muitas pessoas. Pode ser esse profeta, pode ser essa profetisa que leva a mensagem do Senhor. Se apegue em Cristo, se apegue na palavra de Deus, que você será de grande utilidade para o Senhor. Tá bom? E no verso 2 diz assim: E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. Aqui já entra nos grandes perseguidores de Jesus. Anás e Caifás eram os que representavam a palavra de Deus sobre o povo, sabendo que eles perseguiam diretamente Jesus Cristo. Queriam sempre matar ele, queriam sempre crucificar, mas não tinha como, porque eles não tinham nada para chegar e acusar Jesus. O que eles faziam, que nós vamos entender mais para frente, é acusar com mentiras. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara, dizendo que Jesus ele não tinha nenhum pecado, ele não tinha nenhum erro. Ele falava aquilo que Deus mandava ele falar. Olha o quão importante é isso, né? Nós entendermos isso. E aqui já entra na figura de João Batista. Aquele João Batista que eu tinha falado com vocês, que era um filho de Zacarias e Isabel, sabendo que ele era um fruto de um milagre de Deus. Era um fruto de a qual todos olhavam e falavam que aquela família era amaldiçoada. Por quê? Isabel, ela não poderia ter filho porque era estéril. Mas entendemos que Deus ele é grandioso na nossa vida. E sabemos que nesse fruto, nesse milagre, se houve-se um grande profeta. Um profeta que eu costumo dizer que foi o último profeta antes de Jesus Cristo começar a levar o evangelho dele para todos. Tá bom, meus amados irmãos? E no verso 3 continua dizendo: E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Olha o quão importante é essa fala de João. Para muitos ali, aquele batismo não significava muita coisa. Significava que o povo entendia que a lei do Senhor era soberana, porque o batismo nas águas, ele era somente para os gentios que queriam entrar na cultura judaica, ser um judeu, assim bem dizendo, e assim eles se batizavam. Eles não eram ligados diretamente ao povo judeu, mas ali eles falam claramente que é para eles se arrependerem dos seus pecados, levaram seus pecados a Deus e assim se batizar para que Deus possa o perdoar. E hoje, meus amados irmãos, eu vejo muitos aí pregadores, vejo muitas pessoas falando que o batismo nas águas não é mais relevante. Não é mais relevante nem você levar o seu pecado diante de Deus, porque Deus já te perdoou. Mesmo se você pecar e não falar com Deus, Ele já te perdoou. Então não é necessário você levar para Deus o seu pecado, aquilo que você tenha cometido. Mas olha como é importante nós entendermos essa palavra. E meus amados irmãos, quantos falsos profetas existem falando desse evangelho aí podre, que eles estão construindo a cada dia, o evangelho que vai contra os princípios de Deus. Então, para vocês terem a noção, o que é o evangelho de verdade é o que está escrito na palavra de Deus. E tudo que for ao contrário da palavra de Deus, é ao contrário daquilo que Deus tem determinado, tem falado para os verdadeiros profetas, os verdadeiros obreiros, os verdadeiros pastores que levam a sua palavra.
Então, meus amados irmãos, se atentem nisso. Se atentem porque o inimigo está usando muitos falsos profetas a levarem a falsa palavra para a igreja. Então tomem muito cuidado, tá bom, meus amados irmãos? No verso 4 diz assim: isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas para ele. 5. Todos os vales serão aterrados, todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas emburacadas serão consertadas. Para finalizar o vídeo, e todos verão a salvação que Deus dá. Meus amados irmãos, olha quão profundo é que fala essa palavra. Primeiro fala que o profeta Isaías já tinha falado sobre esse homem que vem falar antes de Jesus ou antes do Messias acerca dos seus caminhos, endireitáveis o seu caminho. Aqui ele não só fala para endireitar o caminho, ele vai mais profundo. Ele fala das montanhas, as ondulações que o seu povo dá, que fala que um dia está na parte de Deus, está na presença de Deus, e outro dia não está. O outro fala: mas eu sigo Jesus, eu sigo o Evangelho de Cristo, mas no final das contas não está nem seguindo sequer 1% daquele Evangelho. E sempre vai se desviando, sempre vai falando: não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aqui ele fala que todos esses caminhos, com volumes, como montanhas, como buracos, todos eles serão aplanados, todos eles seguirão uma reta só. Nada de subir e descer, nada disso. A palavra dele vai ser plena, vai ser aplanada, e todos esses caminhos um dia verão aí o que Deus irá fazer, e todos verão o milagre de Deus na nossa vida, que fala aqui no 6, e todos verão a salvação que Deus dá. Olha quão profundo é. E todos hoje nós podemos ver a salvação de Deus na nossa vida. Então, meus amados irmãos, não fique nesse evangelho raso, nesse evangelho de meia boca, não. Esse evangelho de meia boca é para aqueles que vão sofrer grandemente a ira do Senhor. E nós vamos descobrir daqui para frente na palavra do Senhor. E meus amados irmãos, desde já agradeço a todos, que Deus vos abençoe. E na parte 2 veremos mais um pouco do que a palavra do Senhor venha a dizer sobre João Batista, sobre a pregação dele. Tá bom, meus amados irmãos? Fiquem na paz, que Deus vos abençoe. Só vitória!